Encontro 57, dia 15 de abril de 2018, Evangelho. Capítulo 7. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. É o item 11. É bem longo. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir a vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos e, todavia, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Vides que são irmãos e devem se ajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus los retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homem? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sobre os seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirá em dar-lhes a esmola, mas a apertar-lhes a mão fraternalmente jamais. Que dizes, eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, teria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo ou tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas deles despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola? Que não o pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas, elas se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito. Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora
ou se tu te escondesses no teu orgulho, ou então eu te lastimo, porque será digno de piedade. Orgulhosos que éreis antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último dos vossos criados. Curvai, pois, vossas fontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com uma igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera a hora, e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, porque esses tristes pensamentos, por que choras? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, os prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dissesses que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nomes estão escondidas sob os vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias seu humilde retiro, tua pobreza. Permanece puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sobre as suas asas, e te deixe com teus remorsos sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos, os que sofreis injustiças dos homens, sedes indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai vós a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda exortar os vendilhões do templo que mancham tua casa e não é senão um lugar de prece? E quem sabe, os homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora, vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho de Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles? O Cristo vos deixou uma doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, e abandonastes os exemplos e preceitos para cada um de vós, com suas paixões, fizesse um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que a cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias.
Despertai, meus irmãos, meus amigos, que as vozes dos Espíritos atinjam os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com a humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos no orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade. E então todo o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos estará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós todos que houvermos servidos ao cumprimento da vossa vontade, entoaremos o cântico de ação de graça para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Compridinho, né? Mas a gente volta novamente aos dois tópicos, né? Humildade e orgulho. Outro dia eu soube o que é a palavra humildade, de onde ela vem e o que significa. Humildade vem de humus, do latim humus, que significa terra. E essa terra onde será plantada a semente do bom, a semente que bem germinará. Esse é o significado da humildade. Né? Então aqui discorre de uma série de tópicos, né? Ele vai separando a vinda de Cristo, o que ele prometeu, o que a gente não cumpriu, o que a gente continua não cumprindo. Ele põe também alguns itens da humildade, que é uma virtude esquecida entre nós, porque nós nunca praticamos humildade como ela deveria ser. E não deve se confundir humildade com o sujeito que é humilde porque ele não tem nada ou é modesto. A humildade é um sentimento interno seu de bem-aventurança e de coração. Então ele fala aqui do rico, do pobre, que todos são iguais, não tem diferença, todos são iguais perante Deus. Não adianta o rico ser rico aqui, achar que tem todas as benesses, porque no fim ele será punido e não terá nada. E o pobre que não tem nada aqui, provavelmente vai ser abençoado e recebido quando ele for para o outro lado, né? E ele dá o exemplo da moça que também acha que ela, apesar de estar trabalhando, é uma moça que está trabalhando, que está se devotando à vida, mas que tem sentimentos de também poder se encontrar como as outras moças em sociedade que são abastadas e que estão cheias de festas, mas ele fala no fim que isso não adianta nada, que era bom que ela continuasse trabalhando e sendo pura para ser bem recebida aos olhos de Deus. Fala da injustiça de todos os homens, que os homens que sofrem injustiça não devem ser indulgentes, que devem receber essas injustiças e tentar, com humildade, transformá-las em um bom caminho, uma boa diretriz da sua vida. Fala de Moisés também, que veio para colocar as leis, os 10 mandamentos, e o povo de Israel estava completamente desorientado, e que eles fizeram um Deus
nessa mesma época, eles tinham feito um Deus com as joias que eles mesmos tinham doado. Esqueceram do Deus únicos dos Deus únicos que eles sempre disseram que o Deus deles era um só. O que levou Moisés a fazer outras leis, obrigando o povo a ter medo de Deus, um Deus que seria punitivo, ruim, né? Não é, puniria com castigos. E Deus não é nada disso. Deus é um ser puro e os castigos que a gente recebe são de nós mesmos, não é de Deus. Para mim, você acabou? Eu acho que sim. Tá. Para mim, quando você estava lendo, ficou muito claro para mim nesse texto a roda da reencarnação, né? Que você pode ser rico, você é rico hoje, você poderá ser pobre numa próxima. Também isso. Né? Então, nessa cadeia, nessa roda da reencarnação, aqui estão atreladas as provas, né? As provas que a gente aceita, acha que vai cumprir e nem sempre cumpre, né? E miséria e riqueza, eu acho que são provas, as duas são do mesmo tamanho. Não tem a melhor, nem a pior, nem mais ou menos. Acho que as duas são importantes e elas têm a mesma dimensão, a mesma proporção. Assim. Acho que as duas são difíceis. Para mim, eu acho que é isso. Esse trecho do Evangelho é grande, então vou destacar apenas um aspecto que eu acho interessante quando ele fala de orgulho e humildade, que até já foi mencionado de passagem em comentário de vocês, que é que as pessoas são iguais. Assim, as pessoas são iguais. Assim. E se você acha que é melhor que o outro, isso é um sinal de orgulho. Basicamente, isso. O próprio se considerar superior ao seu irmão é um sinal contrário à humildade que foi pregada, foi pregada por Jesus no seu tempo. E é interessante, porque eu venho falando bastante de impermanência, né, nos comentários do Evangelho. E falamos de semana passada, quando falamos de autoridade, né, de estar investido de autoridade, de ter comando, de ter subordinados. E dessa vez, de novo, impermanência, mas na questão de riqueza e pobreza de posição social. Como a Miriam bem falou, um dia você está, né, como pobre, em outra vida você pode estar como rico e vice-versa, né? Assim como você pode estar em diferentes pontos e tudo de uma existência, né? De uma vivência, ela é passageira, ela é impermanente e pode mudar até dentro de uma existência, mas principalmente em mais de uma encarnação. Isso. Eu acho que tem um outro aspecto dentro dessa discussão de orgulho e humildade que complementa aquilo que já foi falado aqui, que diz respeito à indiferença com relação àqueles que, porventura, em algum quesito, alguma dimensão, são inferiores. Não no sentido de seres humanos, mas no sentido, às vezes, intelectual, no sentido de acesso cultural, de acesso a bens materiais. Então, existe uma desigualdade no mundo, né? Jesus, quando veio aqui, se o livro tiver minimamente verossímil a história, ele era superior. Não que ele fosse melhor que os outros,
mas ele já tinha adquirido um conjunto de virtudes, um conjunto de conhecimento, né, que era superior. Era ser superior. Mas aí o que o Paulo colocou está correto. Isso não dava o direito a ele de se sentir superior. Porque o problema do sentir-se superior, né, e aí é essa outra dimensão, vem com o enrijecimento da sensação de direito. Né, de você sentir que você tem direito a algo porque você se sente superior. E esse direito, né, que vem, novamente, eu estou diferenciando ser superior, que muitas vezes depende, né, da percepção do indivíduo, com sentir-se superior, que muitas vezes é indevido. E o sentir-se superior, eu acho que ele causa, primeiro, essa sensação, esse senso de direito, de não ser questionado, o direito de não perder coisas que, entre aspas, foram conquistadas por ele, um esforço próprio, direito de ter sempre a primeira palavra, sempre o primeiro lugar. Mas o efeito mais danoso desse senso de direito é a indiferença causada com aqueles que estão numa posição menos avantajada, menos abastada, seja do ponto de vista espiritual, material, cultural. E o efeito final dessa indiferença é que a gente acaba, né, reforçando essas desigualdades que são baseadas num sentimento falso de superioridade. E ele é falso porque, em tese, não existe, né, quando você está no mesmo plano aqui evolutivo, pessoas com direitos maiores do que os outros. Todos têm o mesmo direito a uma vida razoavelmente boa, cooperativa, um ajudando o outro. Pelo menos essa é a máxima que a gente recebe. E aí o interessante, né, desse efeito final é que essas desigualdades, essa forma diferenciada de tratar os seres humanos, elas vão se enrijecendo no tempo. E aí que eu acho que entra a figura importante do Deus para cada um, né? Então, o Deus que a humanidade foi desenvolvendo ao longo da sua história, ele é um Deus que reproduz, né, um pouco desses desvios, um pouco desses enrijecimentos, de eu me sentir mais do que o outro, então eu sinto que eu tenho, né, mais poder do que o outro e Deus me enviou aqui para colocar isso. E essa estrutura de poder se enrijece e eu penso, quem vai me substituir depois se eu for embora? E eu vou transferindo esse legado que não tem nada a ver com Deus, né? Tem a ver com os homens, com a maneira como a gente organiza a sociedade, como a gente classifica os seres humanos, né, entre seres humanos mais respeitáveis, menos respeitáveis. E aí eu vejo que essa dimensão da indiferença, né, que é causada, ela talvez seja a mais danosa de todas, porque ela cria métodos de racionalização em torno disso. Então eu dizer que eu me sinto superior a alguém pode ser facilmente questionado se for aberto claramente, né? A pessoa que se sente superior a alguém, ela pode ser questionada por um grupo de pessoas que consegue fazer isso. Agora, quando esse sentimento se torna uma convenção respeitada e reforçada por todos, aí vem um problema. O que acontece com aquele que está lá atrás, levantando a mão, pedindo ajuda? Então, nisso, na década de 70, teve um filósofo que chamava John Rawls. Ele estava lá tentando desenvolver o que seria uma teoria da justiça. E aí ele chegou a uma formulação que, apesar de ter as suas limitações, é uma formulação interessante. Ele diz o seguinte: quando um legislador vai formular uma lei, ele tem que pensar não no sujeito que está morando no palácio, que tem acesso a tudo, ele tem que pensar na pessoa que está na pior condição possível dentro daquela sociedade. Então, se é uma sociedade machista, racista, que praticou genocídio de nativos, tudo, a pior situação ali vai ser a mulher, né, da etnia que
que sofre opressão ou repressão, então o legislador tem que pensar naquela pessoa. E a despeito das limitações, é interessante esse argumento, porque ele diz o seguinte: aquela pessoa deve ser servida. Os superiores, por assim dizer, devem fazer de tudo para aprimorar a qualidade de vida daquela pessoa que está lá. E não olhar com os olhos daqueles que já estão bem, como fazer a política para a sociedade, como fazer as leis para a sociedade. Por isso que muitas vezes uma lei, se ela é injusta, a sua aplicação também vai gerar injustiça. E aí você pega todas as descrições de Deus que foram acontecendo e quantas injustiças foram geradas com base nessas leis. Porque se a lei está considerando não aquele que está em pior condição, mas meramente a superioridade sentida daquele que recebeu a mensagem, que por isso tem que resguardar essa superioridade, será que a gente naquele momento estava pensando na pessoa em pior situação, ou a gente mandava lá para o Vale dos Leprosos? Aí quando ficou feio mandar para o Vale dos Leprosos, a gente falou assim: não, vamos criar instituições, a gente põe muro, põe tranca e põe os doidinhos lá dentro. Que doidinhos? Fugiu da norma, põe lá dentro, os manicômios. E agora a gente desenvolveu um método melhor, né? Dá um remedinho. Dá um remedinho, põe eles aqui dentro, assim a gente acalma o nosso sentimento de culpa, então a gente não está mais isolando as pessoas geograficamente, mas a gente as está isolando mentalmente. E tudo por quê? Porque compreender a posição dessas pessoas, que é uma posição muito sofisticada em termos de conhecimento, de caridade, de paciência, é muito mais difícil do que você simplesmente excluir o problema, que historicamente é o que essas visões de Deus fizeram. Tanto que quando você tinha uma visão de Deus, você tinha a visão do povo que recebeu a mensagem, e todo mundo que não fazia parte daquele povo eram os infiéis. E aí, para concluir, eu acompanho sempre muitos ateus nos Estados Unidos, né, os cientistas, que eles colocam como agnósticos, como ateus, tá? E é curioso que, se você for levar ao pé da letra o que esse pessoal fala, eles me parecem muitas vezes muito mais cristãos pelos valores que eles pregam do que as pessoas que andam com a Bíblia em riste como se fosse um revólver, né? E eles defendem valores democráticos, valores humanitários, que eu acho muito mais alinhados com Jesus do que as pessoas que apontam o dedo dizendo: você é um fiel, você é um infiel, você não segue a palavra de Deus, você vai arder na chama do inferno. E é interessante, a mensagem deles é: eu não sei o que tem depois da vida. Eu não tenho razão para morrer, eu tenho razão para viver. E o que significa isso para mim é que eu não posso ensinar nada se eu estou usando o nome da ciência que não seja baseado na ciência. Se quer viver sua religião, viva a sua religião, não tem nenhum problema viver a sua religião. Mas não chame isso de ciência, porque o ramo da ciência é um, o ramo da religião é outro, o ramo da espiritualidade é outro. E me parece que, filosoficamente, se você não tem a figura de um Deus que é manufaturado para servir a interesses, quando eu digo interesse, não necessariamente econômicos, nada, mas que estavam postos naquele momento, talvez você cause mais problema do que se você tiver como a imagem do Consolador, que vem com o Espiritismo, que diz, no fim: olha, essas estruturas são criadas e no fim o que importa é ação e reação. Então a sua história não tem regra, por assim dizer. Você vai ter regularidades, mas não tem regra. Se você fez isso, você vai... Não, tem a sua história, tem o seu aprendizado. E você precisa usar tudo que você tem a seu dispor. Filosofia, ciência, religião, fé, o que você quiser, amizade, remédio, conversar com amigo, que tiver a seu dispor, que sirva ao seu trajeto de evolução. Mas aí veio o problema final. Como ser esse solo, né, em que vai brotar essa planta da vida sem gerar desigualdades? Como que eu faço para agir da maneira a incluir
a pessoa que está na pior posição possível, sem desmerecer o meu papel, eventualmente como uma liderança do processo. Como que eu faço para ser líder, seguindo os preceitos de Jesus, servindo e não me tornando a pessoa que só quer ser servida? Você tem a resposta? Se eu tivesse, estava lá na ONU já. Essa resposta não vai ser não vai ter resposta muito cedo. Porque não dá, tem muita tentação no caminho, né? Todo mundo Só? tem tentação. Não é trivial. E a gente também não entende Deus direito também, né? A gente não sabe ainda com a sua essência o que é Deus. Não se sabe. Não tem essa compreensão ainda. Nós sabemos que é Deus porque Ele está presente com um ser, nem é um ser, se é uma entidade, se é um ser, se é um fluido, se é uma energia, mas que Ele está presente em tudo, porque a gente depende de tudo que existe dependeu dele, como efeito e causa, certo? Então, Acho que parece meio como a situação de uma criança, né? Quando você é criança, as coisas chegam, né, para você. Você não sabe como elas foram feitas, de onde vem. Exatamente. Você tem lá uns santos, né, que aparecem lá e te entregam aquelas coisas, né? Aí conforme você vai crescendo, você chega na adolescência, aí você tem certeza que você sabe tudo que você precisa. Você sabe tudo, você entende, você sabe quem que está te reprimindo, quem que não te dá as coisas. Você começa a entender a vida. Aos 17 anos você já sabe como a vida funciona, você não tem nenhuma dúvida. Aí chega os 18, os 20, você começa a trabalhar, aí você começa a ver, né? Fala, nossa, que difícil, né? Conseguir R$100. De repente, chegou meu pai, minha mãe me deram um carro. Eu olhei e falei, nossa, que carrinho xoxo, né? Agora consegui R$100 essa luta. Aí você vai avançando, de repente você tem lá a sua própria casa, aí você fala, meu Deus, como é difícil. Aí você ganha admiração pelos seus pais, aí você fala, nossa, como é que eles conseguiram? E você vai evoluindo, né? E conforme você vai avançando, no final, vocês que estão aqui, né, da mesa, são aqueles que mais chegaram longe aqui nessa existência. Eu tenho certeza que vocês ainda estão descobrindo coisas que vocês tinham certeza que vocês sabiam, que vocês já tinham entendido. E aí acontece assim, olha, mais uma coisinha que eu achava que eu tinha entendido, olha que interessante. Negócio, quando você acha que já viu tudo, sempre tem alguma coisa que você ainda não viu. E aí eu fico imaginando o que é. Eu sempre fico me pego pensando assim, não era mais fácil ele já ter feito todo mundo ali perto da linha da chegada? Né? Dentro da São Silvestre, assim, por que ele não colocou todo mundo ali na Paulista no finalzinho? Para fechar a corrida? Por que fazer passar por tudo aquilo, né? Uhum. E eu acho que essas coisas são parte desse movimento de aprendizado. Então a gente vive aqui numa comunidade terrestre que tem essas características, vive nessa gravidade, com essa composição química, né, da atmosfera, da Terra. Aí de repente a gente vai avançar, vai descobrir que tem várias outras dimensões. Eu fico imaginando quando isso acontecer. A gente está lendo o livro, é tudo teórico, né? Então você lê, você fala assim, nossa, sempre soube disso. Né? E agora você tem lá um relato, então beleza, tem mais duas pessoas que sabem disso, o espírito que restou e o cara que escreveu, mas não significa que seja isso. Aí quando você chegar lá a viver, aí você vai falar, olha, foi bem assim ou não era bem assim. Aí vai falar, então agora eu entendi. Aí você vai viver mais, sei lá, milhares de anos, você vai falar, nossa, tinha mais tudo isso, eu não sabia. Tem na verdade 18 sentidos, que fantástico, eu só tinha 5 e achava demais. Então eu fico imaginando qual que é o limite disso. A gente, né, sempre fica se perguntando essas coisas, mas eu fico imaginando onde será que se termina isso. Não, acho que entrando nessa viagem aí, sim, nós somos limitados, né? A cada reencarnação, acho que essa limitação diminui um pouco, mas o homem é um ser limitado. E nós vamos ter que crescer, evoluir, não é nem crescer, nós vamos ter que evoluir muito, 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 porque nós não temos condições de entender essa complexidade toda.
nós não temos capacidade, nós não estamos preparados para isso. Então, cada um na sua casinha, no seu quadradinho e acha, entendeu? E vamos lá, e vamos tentar aumentar essas fronteiras aí, porque é uma viagem forte. É bem forte. Quem quer falar? Não, então. Não, tá tudo tranquilo. Bom, Alguma coisa, filho? você tem direito a 3 votos. Volto? Vai falar por 3 pessoas. Ah, não. Passo.